Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais informações para vocês. Hoje nós vamos continuar fazendo os nossos ângulos, então se liga aí nos exercícios de hoje. Observe o menor ângulo formado pelos ponteiros de cada relógio. Então aí a gente tem 4 relógios, tá bom? E os ângulos entre os ponteiros, o menor ângulo entre os ponteiros. Em qual dos relógios podemos identificar um ângulo raso, agudo, reto e obtuso? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui no relógio A. O relógio A, eu tenho um ângulo pequenininho, um ângulo fechado. Um ângulo fechado é um ângulo de que tipo? É um ângulo agudo, tá? Então veja, ângulo agudo é de 0 até 90 graus, sendo que não pode ser 0 e não pode ser 90, tá bom? Não considero 0 e não considero 90, porque o 90 ele tem um nome especial. O 90 se chama ângulo reto, que é o que a gente vê aqui na letra B. Na letra B, a gente tem um ângulo reto, que é exatamente 90 graus, tá? Então, aqui a gente fala que é aberto em 90 e aberto no 0. O 0, só para a gente lembrar, se chama nulo, tá? Ângulo nulo. Olha lá, na letra C eu tenho um ângulo bem aberto aqui, né? Marcando 7,15 mais ou menos aí. Né? Esse ângulo bem aberto é um ângulo que está entre 90, olha lá, sem contar o 90, até 180, sem contar o 180, tá? Esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Então, esse terceiro, a letra C, é obtuso. E o último aqui é exatamente 180. Exatamente 180 graus. Porque ó, os ponteiros estão exatamente alinhados. Então, ó, quando você pega a sua caneta e vai e volta na mesma reta, formando uma meia circunferência, você tem 180 graus. O nome dele é raso. Então, para você colocar aí na sua apostila, fica da seguinte forma. Então, aqui fica o D, que é raso, o agudo, que é o A, o B, que é o reto, e por último, o C, que é o obtuso, tá bom? Então, fica nessa ordem aí na sua para completar. No exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Qual dos ângulos indicados a seguir está mais próximo do 20 graus? Então, aí a gente tem 4 ângulos. Qual desses ângulos está mais próximo do 20 graus? Então, veja só que a gente tem ângulos quebrados aí. Vou mostrar para vocês como a gente calcula com ângulos quebrados. Bom, 1 grau é formado por 60 minutos. Então, se você pegar o seu transferidor e ali tiver 1 grauzinho, esse grauzinho aqui, ele é subdividido em 60 partes, tá? Então, aqui tem 60 partes, tá? Contando aqui do 0 grau até 1 grau. Todos os graus têm isso. Então, esse aqui tem 60 partes. Essas 60 partes é chamada também de minuto, igual no relógio, tá? Então, essas 60 partes é chamada de 60 minutos, tá bom? Aqui, pulei o U. Aí, se você pegar uma partinha pequenininha que está aqui e der um zoom, você vai ter novamente 60 partes. Essas 60 partes divididas viram 60 segundos, tá? Então, é aquele esquema. 1 grau é dividido em 60 minutos. 1 minuto é dividido em 60 segundos. E essa é a menor fração que a gente tem no ângulo aqui, tá? Bom, qual desses 4 ângulos, então, estão mais próximos do 20 graus? Bom, vamos ver a diferença de cada um. 20 graus, bom, aqui a gente vê direto o quanto está passando. 38 minutos e 41 segundos. Então, era 20. 20 desconta disso, vai ficar, então, passou 38 minutos e 41 segundos. Ok. Aqui não chegou no 20, então está faltando. Então, faltou. Quanto aqui faltou? Bom, faltou para chegar, para isso aqui dar 20, o que tem que acontecer? Você tem que imaginar o seguinte, 19 graus, 60 minutos, 60 segundos. Ó,
Quando dá isso daqui, isso aqui não existe escrito dessa forma. Esse daqui é o nosso 20 graus, né? Porque da mesma forma que no relógio, quando bate 60, troca de unidade, né? 60 segundos vira 1 minuto, no ângulo, quando dá os 60, aumenta 1 grau. Então, 60 minutos e 60 segundos vira 1 grau, vira o 20. Então, eu posso escrever o 20 para representar assim, mas ele não existe. Mas fica melhor para eu pensar na conta que eu tenho que fazer. Quanto esse aqui falta para chegar no 20 graus desse jeito? Então, eu vou colocar aqui ó, embaixo para a gente fazer a continha de menos. Ó. E aí fica muito mais fácil de identificar. 52 para 60, contando no dedo mesmo, não precisa nem cortar e emprestar. Dá 8, tá bom? Aqui, 17 para 60, 17 para 20 é 3. 20 para 60 é 40, então é 43. Então, olha só, e aqui 19 menos 19, 0. Então, veja, ó, eu sei que aqui está faltando 43 minutos e 8 segundos. Tá? Então, aqui já está faltando mais que esse. Então, por enquanto, esse é o mais próximo. Mesmo que passou, mas passou menos do que esse faltou. É essa a ideia. O próximo aqui está tudo em minuto. Eu quero comparar com uma medida que está em grau. O que eu vou ter que fazer para descobrir quantos graus tem aqui? Se 1 grau é 60 minutos, eu vou pegar esses minutos e dividir por 60. Então, eu vou pegar 1.260 e dividir por 60. Quando eu faço essa conta, vai dar exatamente 21 graus. Olha lá. Então, isso daqui é a mesma coisa que 21 graus. Se é 21 graus, e eu quero saber quanto grau está do 20, né? Quer dizer que passou 1 grau. Vou escrever aqui embaixo. Passou 1 grau. Esse 1 grau vale quantos minutos? Vale 60 minutos. A abreviação de minutos é essa aspinha, tá? Ó, aqui de segundos são 2 aspinhas, tá bom? Então veja, aqui passou 38, aqui passou 60, então aqui passou mais. Bom, vamos para o último. 68.400 segundos. Parece um número bem grande, mas a gente precisa passar em graus. Bom, pega os 68.000 e vai fazer divisão. Só que isso aqui está com 2 aspinhas, é segundo. Se eu pegar o segundo e dividir por 60, vira minuto. Então, vou dividir por 60 primeiro. 68.400 dividido por 60 dá 1.140. 1.140 minutos ainda. Agora, eu pego o minuto, 1.140, e divido novamente por 60. Aí, de minuto, vira grau. Então, dividido por 60 novamente, isso daqui vai dar 19 graus. Então, aqui faltou 1 grau. 1 grau é 60 minutos. Opa, esse passou 1 grau. Deixa eu ver um pouquinho mais para cima, né? Esse passou 1 grau, esse faltou 1 grau. Esse passou 43 minutos, esse faltou 43 minutos, esse passou 38 minutos. Qual deles, então, está mais próximo agora, que eu tenho todos em minutos? Ó, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 38, aqui é 43. O mais perto é o 38, então. Então, a alternativa que você deve marcar é a alternativa B. É o mais próximo de 20 graus. Então, tente pensar nessas transformações, tá? 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Gostou dessa informação? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.